Olá, meus queridos, muito bom dia, né? Boa tarde, já é meio-dia e 39. Eu quero trazer essa mensagem de hoje como um alerta a você que é evangélico. Eu sei que o seu pastor, o seu presbítero, o seu missionário, o seu evangelista, ou o seu apóstolo, ou reverendo já disse, olha, não assista nenhuma live do irmão dele. Não assista nenhuma transmissão dele, porque ele prega contra a igreja, porque ele prega contra a palavra. Não é nada disso. Ontem eu estive na Santa Ceia, não é? Ali da igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, na Rua Nanere, no Cambuci, aonde eu estou voltando, né? Onde eu estou fazendo parte do corpo dessa comunidade. Mas, irmão bem, por que você está entrando de novo em uma igreja? É porque não é uma igreja, não é? E aqui eu não estou menosprezando, eu não estou menoscabando, não estou desfazendo de nenhuma outra comunidade. É que a Igreja Sinos de Belém, por mais que você não conheça, você que já foi, por mais que você não aceite, mas toda vez que eu encontro um dos irmãos que nós conversamos sobre essência, espiritualidade, busca, a única referência que nós temos é a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Existe outra instituição também, que eu respeito muito, embora tenha os seus defeitos, como toda organização tem, que é a Congregação Cristã do Brasil. Mas, vamos lá. Eu não aceito. Para mim não é judeu. Judeu que fica falando de Jesus, de Yeshua. Meu amigo, se você não aceita um judeu que conheceu Yeshua, que conhece Jesus, e você acha que é fake, que é mentira, então você pega a sua Bíblia, principalmente no Brit Hadashah, o Novo Testamento, jogue fora. Jogue fora, porque ali são relatos, depoimentos de judeus que foram salvos, alcançados pela palavra, pelos milagres do próprio Yeshua, Jesus que era judeu. Você entende isso? Por que o judeu não tem o direito de se converter e aceitar Jesus Cristo? Não é? Muito bem. Esse fundo que está aí, tenso pra caramba, é por causa disso aqui. Eu vou colocar aqui um outro livro, só para você ter uma ideia, tá bom? Depois eu volto para cá. Para você ter uma ideia do que eu estou querendo que você entenda, né? Deixa eu achar aqui um outro livro. Vou ver aqui. Deixa eu ver se eu acho agora. Agora é meio complicado para achar, mas eu acho. Né? Livros da Bíblia. Vamos aqui, porque escrever na luz vai fazer muita sujeira e a minha esposa está brava comigo. Mas depois eu vou voltar para a luzinha lá com Jesus. É só para você ter uma ideia do que eu quero passar para você. Né? Vai demorar um pouquinho para abrir, espero que abra rápido. Vamos lá. Isso aqui você pode acessar também, que você vai aprender bastante, tá bom? Hebraico, as pronúncias, vamos para os profetas menores. E eu quero que você aprenda diretamente da palavra. Vamos para o livro de Daniel. Aqui, ó. Observe para mim aqui. O livro de Daniel, que é o capítulo... Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 9, não é? E versículo 27. O clima está tenso. Se você perdeu a sensibilidade, não é? Se você perdeu... Daniel capítulo 9. Se você perdeu a sensibilidade do espírito, é uma pena. É uma pena. Dá então a entender que você está morto espiritualmente, né? Você está frio, né? E não é isso que o irmão bem deseja a nenhum dos nossos irmãos evangélicos, ok? Deixa eu ver aqui como é que vai estar aqui.
Daniel. Olha, Daniel capítulo 9 e o versículo 27, eu estou abrindo para você aqui direto do hebraico, para você ler comigo, tá bom? Presta bem atenção nessa mensagem, não é? Escatológica do próprio profeta Daniel. E essa mensagem, lógico, ela vai ser um tanto importante, né? Lembrada e vivida quando o templo de Israel ele é destruído, vai ser lembrada quando Antíoco Epífanes, se eu não me engano, ele oferece uma porca dentro do templo, um lugar sagrado, um animal imundo, ok? Mas essa mensagem serve para nós refletirmos também sobre o estado da igreja, simbolizando o Israel espiritual, a igreja simbolizando o templo, né, espiritual, se entendeu, né? A casa de Deus, ok? Deixa eu ver aqui, se está certinho. Daniel 9, 17. Dá uma olhadinha nisso aqui. Aqui, direto do hebraico, você pode ler aqui comigo, que é daqui para cá, tá bom? O que está dizendo aqui? Está dizendo veribir, veribir, berit, veribir, berit, veribir, beritim, lachabim, shavuar, né? Eradim, bahatzim, rashavuar, yasibit, zevar, unirá, não é? Veal Kená, Sikutsin, Omichal, Veal Kenafim, Sikutsin, Meshomen, Veabikalach, Venechat Sal, Tital al Shomen. O que quer dizer isso, meu bem? Daniel, capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim, ó. Aqui, ó. E ele firmará um concerto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Prestou bem atenção nesse texto de Daniel? Ok? E aí vai falando sobre as guerras, as inundações, não é? E há uma outra menção de Daniel que o próprio Jesus vai citar. Quando virdes a abominação, o lugar santo, sagrado, fujam para os montes, subam para os telhados. Já ouviu essa mensagem, não é? Agora, quando nós voltamos aqui para o livro de Miqueias, vamos voltar lá para Miqueias, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Quando a gente volta aqui para o livro de Miqueias, dá uma olhada nisso aqui, olha que impressionante, né? O que é que Deus fala através de um profeta chamado Miqueias. A coisa é séria, o cenário não é bonito. Eu vejo muitas pessoas pregando prosperidade, bênçãos, milagres, etc, etc. Não que essas bênçãos de Deus, elas cessaram. Mas existe uma bênção muito maior do que tudo isso, meu irmão, minha irmã. A sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação espiritual. Okay? Quando nós olhamos aqui o livro de Miqueias, eu vou correr aqui, que aqui é só um chamado para a live de hoje à tarde. Nós vamos falar sobre isso, tá? Aqui, ó. Opa, a gente volta aqui para o livro de Miqueias. Deixa eu só abrir aqui, tá bom? Pronto. Estamos no livro de Miqueias e a gente vai direto no capítulo 3. Ó. Eu estou mostrando para você o que está escrito aqui dentro da sua Bíblia, o crente. Tá bom? Vamos lá. Miqueias,
capítulo 3, olha só. Miqueias, capítulo 3, já no seu primeiro versículo, ele começa assim, ó. Mas, disse eu, ouve agora vós, chefes da casa de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Deus está cobrando. Não são vocês, líderes religiosos, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, os fariseus, né? Não são vocês que pertencem o conhecimento da Torá, das Escrituras, da minha lei, da minha vontade? Essa pergunta eu quero fazer aos pastores da Assembleia de Deus, aos pastores, aos líderes, José Wellington Bezerra, né? Manuel, aí da Igreja Assembleia de Deus do Madureira, ao Valdemiro, ao Edir, ao RL, a Sônia Hernandes, ao Malafaia, ao Marco Feliciano, há tantos pastores de renome hoje que emitem tanto brilho falso que ofuscaram o brilho de Jesus no centro da igreja. O Espírito Santo, o altar da igreja. Você sabe, você entende o que eu estou falando, meu irmão? Olha só, não é? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Falam de paz, falam de Jesus, falam da palavra, é culto disso, é louvor das irmãs, é culto daquilo, é congresso daquilo outro, mas é tudo conversa para boi dormir. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falar em nome de Jesus, em nome de Deus, pregar a palavra, falar em paz, mas na verdade estão fazendo ao contrário. Eu vou provar para você hoje o estado da igreja evangélica brasileira. Não posso dizer em um contexto geral, mas a maioria está conectada com o anticristo, com aquele que se assenta no trono de Deus, na casa de Deus, se diz ser Deus, ok? Dá uma olhadinha aqui. Vamos parar, vai vendo aqui, ó. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Quando você vê aí os escândalos que estão surgindo, não fique pensando que esses homens ditos de Deus, né, estão sendo perseguidos por demônios, diabos, porque são profetas, porque são pregadores da palavra, não. É porque o sol está queimando o couro deles. O sol, a ira, a justiça de Deus está vindo sobre eles. Ok? Muito bem. Mas de certo, eu sou o chefe da força do Espírito do Senhor. Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. E cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ok? Agora, olha o versículo 9 do capítulo 3 de Miqueias. Ouve agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Dá uma olhada que nós estamos lendo aqui, não é? Em hebraico nós temos exatamente assim, ok? Shimun Nazot Hashem Beite Yaakov, a casa de Jacó, não é? Urtzit Beit Israel, que casa de Israel. Amate Avin, Mishpat, Bet Kol, Hayestarar, Yaeksul,
Ou seja, ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, Beit e Jacó, e vós, maiorais da casa, não é, de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Você quer saber o que é perverter o que é direito, transformar a justiça em injustiça, a mentira em verdade? Preste atenção nas manobras que estão sendo feitas dentro do lugar que era para ser chamado santo, aonde a abominação chegou, aonde um pecador, um ateu pisa, não é? Um falso pisa no altar. Gente, eu não sei vocês, mas a maioria como os irmãos do Lausanne Paulista, não é? Que devem estar agora me criticando bastante por ter voltado à Igreja Silos de Belém, que são as primícias. Eu até compreendo e entendo, né? Mas esses irmãos são amados do meu coração. O irmão Rubens, a irmã Vani, o Demétrios, o Cário Robério, o Valdeci, o irmão José, o irmão Cláudio e tantos outros irmãos ali do Lausanne. Acontece que essa leva de crente, de pessoas que eu conheci lá na Silos de Belém, é uma leva muito especial, né? É uma leva de crente de valor. Eu sou do tempo, quando saí do judaísmo, né? Quando encontrei essa minha vida, né? Em que os crentes eram crentes de verdade, eram sensíveis ao Espírito Santo, onde os dons se manifestavam ali, dentro da igreja. Sem fake, sem mentira, sem ator, sem pegar a pessoa da comunidade para dar uma cesta básica, ou levantar um muro, comprar uma porta, comprar uma geladeira, para ele fingir que era cego ou paralítico. Eu sou do tempo em que no Lausanne, a reverenda Miriam chegou lá para pregar ali na garagem onde era a igreja, na casa do Rubens. A igreja estava lotada, a reverenda Miriam veio direto de Israel, e uma vizinha nossa da rua, ela era tia de um colega nosso chamado Laércio, apelidado de Zizo, ela estava com um tumor maligno no cérebro. Eu lembro até hoje que a reverenda Miriam veio de longe, sem ter, e aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Orkut, não tinha YouTube, não tinha mensagens não. Só para você entender o que eu estou falando. Os crentes das Silos de Belém. E essa missionária entrou, e foi nesse dia eu até abri o culto para ela. Ela entrou e passei a oportunidade para ela, ela ficou lá no altar, e a primeira coisa que ela fez foi saudar a igreja com a paz do Senhor. Ela apontou essa senhora e disse: você tem um tumor canceroso no cérebro. Você crê que Jesus pode te curar? A senhora disse: creio. Ela desceu do altar, colocou as mãos sobre a fronte dessa senhora, e imediatamente, ela teve ânsia de vômito e vomitou todo o tumor pelo nariz e pela boca, destruído pelo poder do Espírito Santo. Fenômenos do Espírito Santo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas, como eu disse ontem, me parece que todos nós fomos pegos, não é? Pela amnésia provocada por algumas pessoas que cometeram alguns erros, que o ser humano é falho mesmo, né? Teve uma época que passou por alguns escândalos, mas me parece que esses escândalos provocados por pessoas que não eram chamadas por Deus, nem para ser primícia, nem para ser ministro, nem para ser obreiro, nada. Parece que esse impacto foi maior do que o impacto dos milagres de Deus na vida dos irmãos. Bem como também o Israel, quando foi testemunha de todos os testemunhos das 10 pragas do Egito, da abertura do Mar Vermelho, de tudo o que Deus fez, do maná que veio do céu, tudo o que Deus fez. Mas quando Moisés fica envolvido na glória de Deus no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, eles esquecem do eterno, eles esquecem dos milagres que Deus realizou, poderosos, não é? E rapidamente querem um outro Deus. É muito triste isso, os irmãos sabem que eu estou falando do meu coração, porque eu amo os irmãos, sabe? E aí, cada um procurou uma igreja, um ministério, um foi para a Assembleia, outro foi para aí, para aqui, para cá, para cá. E hoje nós estamos vendo, não é? Puxa vida, o que eu fiz? Porque
com todas as lutas que teve a igreja lá na década de final de 80 e meados de 90 e 94, não é? Ficou marcado na memória, na lembrança, a essência, os cultos, o Espírito Santo agindo, etc, etc, etc. Portanto, eu sou de uma época em que as pessoas, não podiam subir no altar de qualquer maneira. Você que é da Assembleia, que é da Deus de Amor, que é da Congregação, sabe o que eu estou falando. Você que é do Brasil para Cristo, sabe o que eu estou falando. Até você que é católico, apostólico romano, fiel a Deus, a Cristo na sua igreja, você sabe o que eu estou falando. Você sabia que até mesmo as pessoas de Umbanda e Candomblé, elas não podem fazer certas coisas se não estiver no prumo ali, direitinho, certinho, seguindo as obrigações? Não pode beber, não pode fumar, não pode nem ter relações dependendo do que vai fazer, não é? Tudo tem um preparo, tudo tem uma ética, tudo tem uma disciplina, tudo tem um entregar, não é? Agora, no meu tempo, olha, por coisas pífias, por coisas banais, por coisas bestinhas, sabe? Não podia mais ter uma oportunidade, não podia tomar ceia, não podia pregar, não podia dar testemunho, não podia fazer isso e aquilo outro, em algumas denominações. Né? E hoje, olha só o que está acontecendo, eu vou te mostrar já. Mas vamos ver esse versículo. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó. Não é? Olha só o que está dizendo aqui. Chefes da casa de Jacó. Não é? Shimon Nasot Hashed Beit Yaakov, Utsit Beit Israel, Hamate Avin, ok? Mishpat Bekor, Hasherah, Yasekur, ou Yakesu, perdão, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Vamos subir, olha só. Edificando Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Pelo amor de Deus, Bonet Sion, Bedamin, olha isso. Bedamin, Jerusalém, ó. Está aqui no hebraico, direto, Miqueias 3:10. Bonet Sion, Sião, ó. Bonet Sion, Bedamin, Jerusalém, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Dentro da igreja estão se matando hoje pessoas. Pastores mandam matar hoje, né? Por cargo na igreja, por região, por domínio, por zona, por bairro. Eu quero ser o pastor de Higienópolis, eu quero ser o pastor da Paulista, eu quero ser o pastor do Morumbi, quero ser o pastor dos Jardins, né? Quero ser o pastor de Alphaville, não é? Mas não quer ser o pastor da comunidade, da periferia. Você está entendendo o negócio? Quero ser o presidente, o vice-presidente, porque grana, é muito dinheiro. Virou um negócio, edificando o céu com sangue e a Jerusalém com injustiça. Bom, vamos seguir então para o versículo 11, que é o mais poderoso. Dá uma olhada nisso daqui. Versículo 11 aqui, ó, direto do hebraico para você. O que ele está dizendo para a gente, direto do hebraico? Está dizendo exatamente assim. Olha, né? Haserhat Besochat, não é? Ishpotur, Vaserrar, ok? Vaserrar, Besochat, Ishpotur, e Kohenerá, Binhir Yoru, Uneviechar, Binhir Yoru, Uneviechar, ok? Lemor, Halor, Lemor, Halor. Bekesef, Ikson, Veal Adonai, Yagenul Lemor Halor Adonai,
Bekibenur, Lotavor, Alenur Ra. Alenur Ra. O que quer dizer isso aqui? É grave pra caramba. Ó, Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Dão as sentenças por presentes. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Ninguém prega mais por graça, por vocação, por vontade, por chamado, por amor, para salvar as almas. Pregam para cobrar dinheiro. Fulano de tal vem pregar aqui, eu quero 25 mil, 50 mil, 80 mil, quero que comprem meus livros, meus CDs. Já passou por isso? Não é? Vou chamar Chile Carvalhais, Ana Paula Valadão, André Valadão, vou chamar fulano, vou chamar não sei o que, Trovão, vou chamar Feliciano, vou chamar Malafaia, vou chamar fulano. Todos eles têm um preço altíssimo que você tem que pagar. Sendo que Yeshua já pagou um preço por você e preço de sangue. Agora, eu vou destacar. Você nunca viu e nunca verá isso na igreja Sinos de Belém e São Las Primícias. São os missionários que viajam, não é? Viajam para cima e para baixo. Cada um deles tem o seu trabalho, mas dispõe tempo. Os que têm tempo livre trabalham como eu e como vocês. Os que têm tempo livre viajam para levar a palavra em Minas, Rio de Janeiro, Bahia, aonde for. Não pesam, não oneram nas costas do membro da igreja. Não chantagiam, não sabotam, não fazem comércio, nada disso. Né? Ontem o que me chamou a atenção foi muito bonito ontem, lá na ceia, né? Onde o missionário Ronaldo dizia assim: irmãos, peguem aqui os papéis, cada papel tinha um item de alimento não perecível. Para fazer o quê? Sustentar eles, os missionários? Sustentar as primícias ou os ministros? Não, para sustentar principalmente membros da igreja que porventura esteja passando por uma necessidade, por uma tribulação, ou por pessoas da comunidade, pessoas do bairro, da rua, ali que precisam de comida e de alimento. Olha que coisa linda, bonita do Espírito Santo. Ok? Quando você vai lá, você não vê aquela opressão, aquela coisa maçante, incisiva de meia hora ou uma hora falando de dízimo, pedindo, estipulando o valor, que você tem que dar, fazer isso e aquilo outro. Sabe por quê? Porque a Ensino de Belém ainda é uma instituição, né, que está parada, graças a Deus, no tempo Kairos, no tempo do Espírito Santo. Ok? Então, veja só, não é? Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Quais sentenças são essas? Vou mostrar para você daqui a pouco que sentença é essa. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, não é? Dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Portanto, você que saiu da Sinos de Belém, em 92, 93, 94, eu fico perguntando como está hoje a sua consciência. Como que você evoluiu espiritualmente? Você sente a mesma coisa que você sentia lá nas orações do monte, na matriz, na filial? A busca, o amor, o fervor, a comunhão que os irmãos tinham? Não, porque eu já conversei com você várias vezes, eu sei que você não sente. Sabe por quê? Porque você foi enganado. Claro que foi enganado. Aqueles que você achava que eram homens de Deus de verdade, porque eram casados, tinham mulher, tinham filhos, são os maiores corruptos da história da igreja hoje. São os que causam mais escândalos hoje. São os que fazem isso. Seus chefes dão sentenças. Abençoa, seja lá, abençoa Lula, abençoa Dilma, abençoa Maluf, abençoa Bolsonaro, abençoa senadores, abençoa vereadores, prefeito Ricardo Nunes, prefeitos do PT também, no Rio de Janeiro, abençoa políticos que não estão nem aí para a palavra e para o sangue de Jesus Cristo. Abençoam e levam na marcha para Jesus Tarcísio, que está acabando, não é, com os professores, com a educação e com a Sabesp, no estado de São Paulo, e não está nem aí para você. Ok? Essas são as sentenças. Eu vou te abençoar
quando você vê o que eu vou te mostrar agora, presta bem atenção nisso daqui. É sério e é grave, gente. Só vou diminuir aqui um pouquinho. Ai, eu não vou conseguir. Só um minuto, gente. Pronto. Agora eu quero que você olhe aqui, ó, o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu não estou fazendo essa live no sentido de fazer apologia ao PT, ou qualquer outro partido. Mas essa live que eu estou fazendo agora aqui, ia ser só uma chamada, mas vamos correr. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais, a sua audição espiritual, a sua comunhão com Jesus, a sua comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. Ok? Independente da legenda, independente do partido político, independente do candidato. É isso que eu quero que você preste atenção. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Pá. Dá uma olhada nisso aqui agora. Escuta bem, porque não é o irmão bem. É um pastor evangélico, é um deputado, não é? Que é de direita. E que muito tempo ficou ao lado de Bolsonaro. Presta bem atenção na mensagem desse pastor aqui e desse político. Você que é da Assembleia, você sabe muito bem que o negócio está feio. Você sabe que a abominação chegou no altar. Cadê aqui onde estava? Saiu? Vamos ver se eu acho de novo. Agora vai demorar um pouco para me achar. Oh, meu Deus, tá tão bom. Vamos lá. Espera, tenham paciência, tá? Tava aqui, ó. Ó, presta atenção nisso aqui. Acabei de falar, né? Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Presta bem isso aqui, ó. Cheio de crime nas costas. Investigado. Tanto o pai quanto ele. Por que o pastor está aqui, o chefe da igreja, colocando ele aqui no altar, com toda essa encenação teatral, que se converteu? Os caras são capazes de ir lá no Rio Jordão se batizar, colocar a mãozinha no muro de Jerusalém, onde o Espírito Santo não está mais lá, o Malacodeste, nem no tempo de Jesus estava, não é? Pela maldade do povo. E aqui, ó, Flávio Bolsonaro é denunciado por propaganda eleitoral antecipada em igreja. A ação pede sua inexigibilidade por 8 anos devido ao uso do púlpito e orações com fins políticos. Lembra? A abominação chegou no lugar sagrado? Vamos subindo aqui para ver. Passa mais um pouquinho, passa mais um pouquinho aqui. Algumas matérias que eu publico, não é? Mas o que eu quero que você veja, estava aqui, ó. O Ottoni falando muito bem. Eu quero que você escute o que esse pastor e esse deputado ele está falando, tá bom? Para você parar e pensar e refletir um pouco. O que a igreja fez com Jesus Cristo e com o altar? Vamos ouvir aqui, ó. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Tinha deixado reservado, mas não segura, né? Vamos ver aqui. Só mais um pouquinho. Aqui. Só mais um pouco. E aqui nós temos mais algumas coisas, ó. Flávio Bolsonaro nomeava milicianos com assessores fantasmas. Mãe e esposa suspeito de integrar milícia trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Segundo, Fabrício Queiroz ficava com uma parte dos salários. Queiroz recebeu 2 bilhões e 483 depósitos de assessores ligados a Flávio Bolsonaro. Diz o Ministério Público, tá bom? Dinheiro era lavado com grandes transações em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro não foi sábio ao lavar dinheiro na Copenhague, diz o Ministério Público. Flávio Bolsonaro pagou 638 mil em dinheiro para lavar compra de imóveis, diz o Ministério Público. E aí vai indo. Mas esse cara, ele pode subir no altar como escolhido de Deus. Agora você, irmão, aí da igreja, que por ventura tomou uma cervejinha lá sem querer numa festa, num churrasco, e foi caguetado por um fiscal da igreja, foi punido, foi expulso, ficou no banco, né? E esse cara pode fazer o que ele quiser. Até mesmo, segundo algumas matérias, dá uma olhada aí, ó, ter tido uma relação bissexual com um travesti. Não é nada contra o travesti, mas aqui, ó, a família conservadora, cheia de pecado, cheia de abominação nas costas, cheia de crime para responder, foi lá e se batizou e você recebe ele num altar sagrado da sua igreja, onde você nem pode subir, porque talvez você não esteja casado no papel, não é isso? Vamos ver aqui, dá uma olhadinha aqui, ó.
Deixa eu pegar aqui a mensagem do Otônio, que é muito importante, que eu quero que você escute. Dá uma olhadinha nisso aqui. Vamos lá. Tá chegando. Escuta o que o Otônio está falando, tá bom? O pastor assembleiano. E aí vai, ó. Ó, que legal, né? Não sei o que estou falando, é reportagem, tá? Por favor. Tá aí, ó. Bom, vamos ver aqui. Aqui mais um que é desmentido, mais um bolsonarista, pastor de direita, Marcos Feliciano, com uma narrativa racistas, mentiu sobre a África, pastor africano desmente Marcos Feliciano, e assim vai indo. E a cantalhada come tudo isso que eles vomitam no altar. Não é? Mas não é isso que eu quero que você veja agora, o foco não é isso. Quero que você veja, é isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Ai, ai. Aqui. Presta bem atenção no que o pastor Otônio, assembleiano na veia, está falando sobre a igreja de Jesus Cristo. Se você não me respeita, se você não acredita em mim, então respeite, acredite no que o pastor Otônio está falando. Vamos ver? Está sem volume aqui, hein? Oh, meu Deus. Vamos colocar o volume aqui, então. Deixa eu ver aqui. O que me choca é que Cláudio Castro sai do Palácio Guanabara cantando louvores a Deus, cercado por evangélicos, e é nesta hora, meu querido Charles, que dá vergonha de ser crente. É nesta hora que dá vergonha de ser crente. Ele sai cantando, adorando ao Senhor, sendo aplaudido pelos meus irmãos, como se fosse a pessoa mais honesta da terra. Agora, orar pelo Lula não pode. Não, Lula não pode. Agora, orar pelo Cláudio Castro é que Cláudio Castro sai. Presta bem atenção na ponderação que ele está fazendo. É um pastor de direita, tá bom? E também é um político de influência aí da direita. E olha a observação que ele está fazendo, gente. Todos os homens não são pecadores comuns. São pecadores por vocação mesmo, porque querem ser, não é? Transforma a mentira em verdade, a injustiça em justiça, não é? E zombam do povo, usam o nome de Deus em vão, se dizem evangélicos, porque para eles o título de eleitor evangélico é o que interessa, não é o que a palavra, as escrituras ensinam, ok? Porque o título dá a eles o cargo público, né? Onde eles fazem a lambança que fazem com o dinheiro público. Presta bem atenção no que o outro está falando. Do Palácio Guanabara cantando louvores a Deus, cercado por evangélicos, e é nesta hora, meu querido Charles, que dá vergonha de ser crente. É nesta hora que dá vergonha de ser crente. Ele sai cantando, adorando ao Senhor, sendo aplaudido pelos meus irmãos. Irmãos da Assembleia, fazendo uma arminha, dizendo que a nossa arma deveria ser a Bíblia Sagrada, as orações contra as hostes malignas e espirituais que operam na maldade nos ares. Você entende? Como se fosse a pessoa mais honesta da terra. Agora, orar pelo Lula não pode. Não, Lula não pode. Agora, orar pelo Cláudio Castro, pelo ladrão, pelo bandido, pelo larápio, aí pode. O que vocês reduziram à igreja do Senhor Jesus. Prestou atenção? Como que a igreja de Jesus Cristo, no ramo evangélico gospel no Brasil, foi reduzida a palanque político, a QG, não é? Secreto de minutas, ódios e planos para matar fulano, ciclano, para roubar mais a igreja, para mentir mais para a igreja, para fazer a cabeça dos membros da igreja. Jesus, a que ponto vocês levaram a fé cristã? É por isso que nós já não temos condições de ganhar as almas para o Senhor. Quem quer se converter a Jesus indo para a igreja? Vendo tantos escândalos, pastores pedófilos, pastores estupradores, pastores abusadores, pastores com carros bilionários, milionários, enquanto os membros continuam na mesma comunidade, na mesma favela, não é? Atravessando aquela pinguela, quando chove, entra mais água e ratazana, e dengue, chikungunya, e pernilongo, e mosquito, e cobra, chove mais dentro do que fora, isso quando a água não leva
com o desmoronamento, quando desbarranca tudo, quando cai tudo. Mas ele tem que dar dízimo, tem que dar grana para a igreja, senão não vai para o céu. Vamos ver. Já não temos condições mais de pregar a palavra de Deus como nós pregávamos antes. Quem vai acreditar na pregação de um pastor? Eu peço para você, meus queridos e amados irmãos do Lausanne, para vocês pararem e pensarem, um pouco refletirem. Não é? O impacto que o diabo causou lá atrás foi maior do que as lembranças dos milagres que Deus fez na vida de vocês. E hoje, a impressão que dá quando você conversa com eles é que estão todos desorientados, perdidos, todos vazios, sem Espírito Santo, sem unção, sem graça, sem nada. Apenas o que sobrou do impacto de escândalos. Você está entendendo o que eu estou falando? Falar de Jesus tornou algo vazio. Se enganaram. Acharam que estavam entrando numa assembleia, um lugar sagrado, um lugar de família, de moral, que não tem isso, que não tem aquilo. E quando você vai ver, o buraco é mais embaixo. Eu não digo buraco, eu digo o fundo profundo desse poço do lamaçal do pecado da igreja evangélica. Que meteram tanto pau nas Sinos de Belém. E a Sinos de Belém continua com a Assunção, com as suas missionárias, com seus presbíteros, com os seus iniciantes, seminaristas, reverendas, mensageiros, missionários, ministros, missionário, ainda lá, na mesma unção do Espírito Santo. Não se corrompeu. O que passou, passou, e Deus passou a peneira. É isso que eu acho interessante e bonito. As mudanças, as transformações, a busca pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Porque vocês misturaram a fé, a política de uma forma tão nojenta, tão corrupta e tão cretina, que hoje, quem olha para a igreja, não vê apenas Jesus. Aliás, já não vê mais Jesus. Claro que não. Porque quem assume o lugar de Jesus hoje são celebridades corruptas. No passado, o pai desse cara. Hoje, esse cara, tão falso e hipócrita como o pai, mentiroso e sem vergonha. Mas a igreja bate palminha, aplaude, quer tocar, quer autógrafo, quer tirar selfie, né? Mas Jesus ninguém quer, palavra ninguém quer, entende? Vê apenas os varados da fé, aqueles que engordam, orando, estendendo a mão e dizendo para o patife da corrupção: Deus é contigo, meu irmão. Viu aí? Agora, deixa eu voltar aqui. O que me choca é que Cláudio Castro sai do Palácio Guanabara cantando. Quero mostrar uma outra cena. O que me choca é que Cláudio Castro sai do Palácio Guanabara cantando. Aqui. Eu quero aproveitar aqui, dar uma olhada nisso tudo que ele está falando. É isso aqui, tá, meu irmão? Ó, presta atenção nessa reportagem agora. Ó. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Presta atenção nisso aqui, ó. A denúncia foi feita pelo movimento Brasil Laico e além do senador Flávio Bolsonaro, também foram denunciados. Presta atenção nessa matéria aqui, gente. Ó. Essa denúncia foi feita pelo movimento Brasil Laico e além do senador Flávio Bolsonaro, também foram denunciados à Procuradoria-Geral Eleitoral de São Paulo o Oh, meu Deus. Aí. pastor Wellington Bezerra, que estava comandando o culto no momento em que Flávio estava na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, que fica na capital paulista, e também a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil. De acordo com uma denúncia solicitada a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro por 8 anos, além do pagamento de uma multa, tanto pelo senador quanto pelo pastor Wellington Bezerra, e também a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus. A alegação do movimento é de que não é permitida a utilização de cultos religiosos para propaganda eleitoral, seja de forma antecipada ou no processo do pleito eleitoral. É considerado bem comum qualquer igreja, por isso a lei eleitoral não permite manifestações políticas. O movimento também, essa denúncia foi feita pelo movimento Brasil Laico e além do senador. Bom,
Aí eu deixo para você parar, pensar, refletir, dobrar o seu joelho na sua casa e orar. O voto, ele é livre, ok? Não é o pastor, não é o ideal, não é a cartilha, não são os vínculos ordinários, escusos, sujos, corruptos, com dinheiro público, que ela está de seu bolso, pelos impostos. Não é o pastor, não são essas coisas que devem determinar o seu voto. Eu não estou aqui para falar de política. O maior candidato que você tem que ter no seu coração é Yeshua HaMashiach Ben Etzereh, ou Yahushua, é Jesus Cristo. O Espírito Santo é a palavra de Deus aqui dentro de você. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, não tem Samuel Ferreira, não tem Manuel Ferreira, não tem Marco Feliciano, não tem Magrão Malta, não tem Renascer, não tem o José Wellington Bezerra, não tem Sônia Hernandes, não tem Estevão Hernandes, não tem Malafaia, não tem Crivella, não tem Macedo, não tem Henrique Soares, não tem nenhum deles que possa substituir a certeza e a convicção na direção que o Espírito Santo te dá. Mas o Espírito Santo te dá a direção, mostrando também quem fez e quem não fez, quem é justo e quem é injusto, quem é ladrão e quem não é, quem luta pelo povo e quem não luta pelo povo, quem luta por bancários, quem luta por empresários, quem luta pelo setor agrícola, não é, de fazendeiros, e quem luta pelos trabalhadores, pelos operários, pelos colaboradores, quem luta pela saúde e pela educação. Não se esqueça da palavra de Deus. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Nós vamos te ungir. O Espírito Santo escolheu o Bolsonaro. O Espírito Santo escolheu o Lula. O Espírito Santo escolheu o Aécio Neves. Conversa fiada. O Espírito Santo escolheu o Flávio Bolsonaro. Mentira! Estão mentindo em nome de Deus. É isso que estão fazendo na sua cara. Estão trazendo caras, pessoas corruptas, sujas, cheias de crimes nas costas, cheias de morte nas costas, ok? Cheias de desvio de dinheiro nas costas, colocando em cima do lugar que seria então sagrado, o altar da sua igreja. Shalom, até a próxima live. Eu sei que é chato fazer live sobre isso, mas é necessário para você entender o que a palavra está dizendo para você, o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Fuja! Jesus usou isso em Mateus, não é? 25, quando vocês, como disse o profeta Daniel, quando vocês virem a abominação no lugar santo, caiam fora, fujam, subam para os montes, subam no telhado, não desçam do telhado, fujam desses lugares. Ainda existe lugar santo, sagrado, ainda existe lugar que se esforça, que se esmera para estar no corpo de Cristo, para seguir direitinho o que o Espírito Santo deixou através de Jesus e através o que Jesus deixou por ele e através do Espírito Santo e depois pelos apóstolos. Existe um lugar. Sinos de Belém, Missão das Primícias, a Congregação Cristã, e ainda existem outras igrejas também, que não lembro agora, que também são lugares, cenáculos verdadeiros do Espírito Santo. Deus te abençoe, até a próxima, Shalom, um final de semana abençoado para todos nós, ok? Muito obrigado.